Era um dia comum de trabalho quando tudo mudou. A luz fluorescente do escritório piscava levemente, quase como se sentisse a tensão no ar. Alguém, que sempre foi dedicado, chegou ao trabalho com a determinação de mais um dia. A mesa organizada, o café quente, mas o coração acelerado. Algo parecia diferente. A reunião começou. Olhares nervosos, murmúrios abafados. O chefe entrou, um sorriso no rosto. O tipo de sorriso que não traz conforto, mas sim um pressentimento sombrio. Ele fez uma piada. Todos riram, mas essa risada estava carregada de desespero e nervosismo. E então, veio a bomba, e infelizmente, precisamos de mudanças. E você, bem, você está fora. As risadas de antes se desvaneceram. O mundo congelou por um instante. A pessoa sentiu o chão se abrir sob os pés. As palavras ressoaram como um eco distante, enquanto as gargalhadas do chefe pareciam se transformar em zombarias. Isso não pode estar acontecendo, pensou. Um turbilhão de emoções e desespero, frustração e a sensação pungente de desprezo tomaram conta. Como alguém pode rir ao demitir outro? A cruel ironia do momento deixava um gosto amargo na boca. O que fazer agora? O futuro parecia uma neblina espessa, sem saída. A insegurança invadiu a mente. Quem sou eu agora? O que faço a partir daqui? As horas seguintes foram um labirinto de sentimentos. Mensagens em grupos, amigos tentando confortar, mas a dor de ser desprezado por alguém que deveria ter sido um mentor era insuportável. A vida parecia ter parado. Mas algo dentro dela começou a ferver. Uma centelha de determinação. Isso não acaba assim, pensou. Não posso deixar que isso me defina. O caminho seria difícil, repleto de dúvidas e desafios, mas naquela frustração, uma semente de esperança brotou. O perdão e a superação se tornariam suas armas. E assim começou uma jornada inesperada. Mas você sabe como as histórias terminam? As voltas que a vida dá são surpreendentes. E o que vem a seguir? Essa pessoa não poderia imaginar que, 3 anos depois, o destino guardava uma reviravolta ainda mais chocante. Era uma tarde cinzenta, e a luz fraca iluminava o ambiente de maneira sombria. Essa pessoa estava sentada no sofá, rodeada por papéis e lembranças de uma trajetória que parecia, de repente, um pesadelo. A risada do chefe ainda ecoava em sua mente. Demissão. Uma palavra que se transformou em uma sentença. Um riso que agora sentia como uma facada. Mas o que eu fiz de errado, pensou, enquanto seu olhar vagava pela sala. Os objetos ao redor pareciam zombar dela, lembrando momentos de conquistas, reuniões e o esforço diário investido. O futuro era uma névoa densa. O chão sob seus pés estava instável. A segurança que um dia sentiu desmoronou em segundos. A tristeza envolvia como um manto pesado. O coração apertava a cada lembrança. A raiva fervia, uma fúria silenciosa que se acumulava dentro, querendo explodir. Como ele pôde? Questionava-se repetidamente. Não era apenas a perda do emprego. Era a perda de um propósito, de um espaço onde havia dedicado tanto de si. Lidar com a incerteza era um desafio, e essa pessoa se sentia pequena, impotente. Passavam horas, e a incerteza tornava-se uma companhia indesejada. Quem passa por isso sabe o que é sentir a pressão de um futuro desconhecido. Os dias se arrastavam, e a pergunta "o que eu fiz de errado" se tornava um mantra. O espelho refletia não apenas uma face cansada, mas uma pessoa em busca de respostas. O eco da risada do chefe misturava-se com a própria insegurança. O presente estava emaranhado em um passado recente que não fazia sentido. No fundo, havia a esperança de que um dia tudo isso se transformasse em lições. Perdão. Ser capaz de perdoar aqueles que nos ferem é um ato poderoso. Superação. Essa pessoa sabia que, para sair daquela situação, precisava se levantar. Embora a tristeza e a raiva fossem insuportáveis, havia uma chama acesa dentro de si, alimentada pelo desejo de se reerguer. E aquela risada, que um dia a fez sentir-se pequena, poderia se transformar em combustível. Com cada lágrima, uma nova determinação surgia. E, enquanto pensava, a pergunta mudava: o que posso aprender com isso? Era o início de uma jornada de autoconhecimento e resiliência.
A história estava longe de acabar. O destino a aguardava, e essa pessoa sabia que a vingança não era o caminho, mas a reinvenção seria. E se aquele chefe pudesse implorar por perdão em um futuro distante? Essa ideia começou a se formar, e a esperança se entrelaçou com a raiva. Era hora de virar a página. A vida estava apenas começando a se reconfigurar. O que mais essa pessoa poderia conquistar? O futuro se aproximava. Era um dia ensolarado, mas a atmosfera estava pesada. Alguém se viu diante do chefe, aquele que, com um sorriso sarcástico, anunciou a demissão. O riso cortante ainda ecoava na mente. Como isso havia acontecido? 3 anos de dedicação e, em um momento, tudo desmoronou. O que fazer agora? A resposta não estava clara, mas uma coisa era certa, e não era o fim. Sentado em casa, cercado por pilhas de currículos e cartas de demissão, uma ideia surgiu como um raio de luz. E se, em vez de se deixar abater, essa pessoa decidisse se reinventar? O medo pesava, sim. O medo do desconhecido. O medo de falhar novamente. Muitos se entregariam à dúvida, mas essa pessoa escolheu olhar para frente. Com determinação, iniciou uma jornada de aprendizado. Cursos online, workshops, livros. Cada novo conhecimento adquirido era um passo a mais na construção de um futuro diferente. O coração pulsava rápido, entre excitação e insegurança. Havia um misto de esperança e ansiedade. O caminho seria longo, repleto de obstáculos. Mas era o preço a pagar pela transformação. E assim, o foco mudou. Não mais preso ao passado sombrio, mas mirando horizontes novos. Cada conselho recebido, cada habilidade aprendida, tornava-se um arsenal contra o receio. A cada dia, a confiança crescia. Essa pessoa estava se moldando, se fortalecendo, como uma fênix renascendo das cinzas. O recomeço estava sendo construído, bloco por bloco, conhecimento por conhecimento. Havia dias de frustração, claro. Mas ela seguia. Afinal, a vida sempre reserva surpresas. O impossível começa a parecer possível quando se decide acreditar em si mesmo. Uma nova visão de futuro despontava no horizonte. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. Esse renascimento não era apenas uma busca por uma nova carreira. Era uma busca por liberdade, por dignidade. O riso do chefe já não tinha poder. O tempo mostraria que o perdão e a superação são essenciais na vida. E, como um filme onde o protagonista encontra seu verdadeiro chamado, essa jornada apenas começava. Agora, o que viria a seguir? A melhor parte ainda estava por vir. A vida é uma montanha-russa. Um dia você está no auge, e no outro, tudo pode desabar. Essa pessoa, após ser demitida, experimentou o gosto amargo do fracasso. Mas não ficou parada. Decidiu que era hora de empreender, de se reinventar. Projetos pessoais começaram a surgir. As ideias fervilhavam, e a paixão voltava a brilhar. Mas algo inesperado aconteceu. Com o tempo, a euforia inicial foi substituída pela dúvida. Acordar todos os dias e se perguntar: o que realmente quero fazer? Essa questão ecoava em sua mente, como um mantra perturbador. A motivação, antes uma chama ardente, começou a se apagar lentamente. As horas se arrastavam. As noites, insone. O peso da indecisão se instalou. O que parecia uma jornada de liberdade, agora se transformava em um labirinto de inseguranças. Cada projeto não concluído era como um lembrete constante da demissão, da risada do chefe ecoando nos ouvidos. O que fazer quando o sonho se transforma em um fardo? Muitos que passam por isso conhecem essa sensação. O que fazer quando o desejo de seguir em frente se mistura com o medo de falhar novamente? A batalha interna era real. As pessoas ao redor tentavam encorajá-la, mas as palavras muitas vezes caíam em ouvidos surdos. A mente insistia em criar cenários de fracasso, e a pergunta voltava a surgir: e se eu não conseguir? A jornada da autodescoberta não é linear. É cheia de altos e baixos. Foram várias tentativas, algumas sem sucesso, outras, um pequeno passo à frente. Mas cada pequena vitória trazia uma luz, mesmo que tênue. O perdão por si mesma começou a surgir. Perdoar-se por ter se deixado abater,
por ter se sentido fraca. Essa pessoa percebeu que a superação não era apenas sobre vencer, mas sobre aprender a levantar após cada queda. E, como um eco distante, a risada do chefe se tornava menos perturbadora. O que realmente pensava sobre seu antigo chefe? Agora, essa pessoa entendia que o passado não definia seu futuro. Superar o que aconteceu era parte da jornada. Mas, no fundo, uma chama ainda pulsava. O verdadeiro desejo de transformar a dor em poder. E havia algo maior à espera. Uma reviravolta no horizonte que prometia mais. O que poderia acontecer a seguir? A história estava longe de acabar. A próxima fase estava prestes a começar, e tudo poderia mudar. O primeiro cliente nunca se esquece. Aquela sensação de ter alguém acreditando no seu trabalho, mesmo quando tudo parecia incerto. Essa pessoa, após meses de luta e autoafirmação, finalmente conseguiu conquistar a primeira pequena clientela. Mas essa conquista foi apenas o começo de uma jornada repleta de desafios. O telefone, que antes permanecia em silêncio, agora fazia o coração acelerar com cada toque. Era um pequeno sinal de que a vida estava mudando. Contudo, o crescimento era lento e desafiador. Cada cliente conquistado parecia uma montanha a ser escalada, e a cada passo, o peso da responsabilidade aumentava. Muitos olhavam e diziam que era apenas uma fase, que era preciso ter paciência. Mas quem passa por isso sabe que, na calada da noite, os medos tomam forma. A ansiedade transformava os momentos de alegria em questionamentos: será que valia a pena? Será que a decisão de seguir em frente era correta? Mas a satisfação de atender aquele primeiro cliente, a emoção de ver o sorriso de agradecimento, era um combustível poderoso. Era como se uma luz tivesse acendido dentro de alguém. Cada pequeno avanço, cada elogio, cada feedback positivo era um passo em direção à superação. Havia uma mistura de orgulho e adrenalina. E assim, com o tempo, essa pessoa aprendeu a valorizar cada conquista, cada desafio enfrentado. A paciência e a persistência tornaram-se suas aliadas. Com cada cliente que entrava, um pouco da insegurança ia embora, fazendo espaço para a confiança. Mas mesmo quando as coisas pareciam começar a fluir, a sombra do passado nunca desapareceu completamente. As memórias da demissão e do riso do chefe ainda assombravam. Foi difícil perdoar, mas a superação se tornou uma necessidade vital. Como deixar o passado para trás e avançar? A resposta veio na forma daquela primeira clientela, que, por um paradoxo do destino, tornou-se a base de algo maior. As conexões que se formaram ali foram mais do que simples transações. Eram laços que fortaleciam a determinação de alguém que, apesar de tudo, não desistiu. E a lição mais valiosa de todas: perdão e superação são essenciais na vida. Agora, com um crescimento ainda tímido, essa pessoa percebeu que cada pequeno passo vale a pena. E a história ainda não tinha terminado. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Uma pergunta ecoava na mente: quem teria a última palavra nessa história? A música alta ecoava pelo salão, mas a ansiedade dentro dele gritava ainda mais alto. O brilho dos sorrisos ao redor parecia ofuscar a própria luz que ele tentava emanar. Era um evento de networking, mas para essa pessoa, tudo parecia um grande palco onde ele não sabia as falas. Muitos rostos conhecidos, outros desconhecidos, mas todos pareciam tão à vontade. Ele se sentiu como um intruso em uma festa privada. Olhares se cruzavam, risos eram compartilhados, enquanto ele se agarrava a um copo de bebida como se fosse uma âncora. O coração acelerava com cada nova interação. O que dizer? Como se apresentar? Apesar dos anos de experiência, a insegurança o consumia. Ele tentava lembrar como funcionavam as conversas leves, aquelas que fluíam naturalmente, mas sua mente parecia um labirinto. A ansiedade crescia e, em um momento de fraqueza, ele se afastou um pouco. Observou à distância. Ver as pessoas se conectando, trocando cartões de visita e promessas de colaborações futuras. Mas, para ele, a esperança e o medo dançavam juntos. Ele pensava: e se eu não conseguir me conectar? E se tudo isso for em vão? A lembrança de sua demissão, a risada do chefe, invadiu sua mente. Era um eco que nunca se afastava. Mas, ali, naquele salão, ele tinha a chance de reescrever sua história, de deixar para trás o peso do passado. Cada interação poderia ser um novo começo.
Ele respirou fundo e decidiu que não poderia deixar esse momento escapar. Aproximou-se de um grupo que falava sobre inovação. O primeiro passo foi o mais difícil, mas, com cada palavra que saía de sua boca, a ansiedade começava a se dissipar. Ele percebeu que muitos também carregavam suas inseguranças, seus desafios. Os rostos ao seu redor começaram a se humanizar. Ele não estava sozinho. Afinal, todos estavam em busca de algo. Conexões. Trocas. Reconhecimento. A ideia de se juntar à conversa trouxe um novo sopro de esperança. No fundo, a sua jornada de superação não era apenas sobre o que tinha perdido, mas sobre o que poderia conquistar. Sorrindo com mais confiança, ele fez um novo amigo. E esse amigo falou sobre uma oportunidade, um projeto que poderia mudar tudo. Uma centelha de esperança acendeu-se dentro dele. Ele sabia que, mesmo sem ter certeza do que o futuro traria, estava um passo mais perto de se tornar a pessoa que sempre sonhou ser. E nesse universo de incertezas, uma simples conexão poderia ser a chave para transformar sua vida. Mas, o que ele não sabia era que essa conexão poderia levá-lo a um reencontro inesperado, onde perdão e superação seriam mais do que palavras. Eram promessas. Promessas que ainda estavam por vir. Quando a pessoa decidiu se reerguer, o mercado começou a perceber. A jornada não foi fácil. Cada passo era uma luta. Em meio a críticas e dúvidas, um brilho começou a surgir. A reputação foi construída com suor, determinação e muito trabalho. A voz sussurrante da insegurança tentava entrar em sua mente, mas essa pessoa estava decidida a seguir em frente. Havia um fogo ardendo por trás de cada decisão. Cada projeto era uma nova oportunidade de mostrar ao mundo que a demissão não havia sido o fim, mas um novo começo. Essa pessoa não estava sozinha. Muitos ao redor também buscavam seu espaço, cada um lutando contra os próprios demônios. A competição era intensa. Colaboradores do antigo emprego estavam todos em destaque, promovendo-se, conquistando prêmios e reafirmando suas posições no mercado. O coração batia forte. Cada passo em direção ao sucesso era acompanhado por um medo sutil. E se tudo desmoronasse novamente? A pressão estava lá, mas essa pessoa sabia que o que mais importava era a confiança em si mesma. Havia aprendido a transformar a dor em combustível, a raiva da demissão em força para inovar, para se destacar. As noites eram longas. Enquanto muitos se entregavam ao descanso, essa pessoa estudava, pesquisava, criava. Páginas e mais páginas de ideias estavam espalhadas, cada uma mais ousada que a outra. O telefone tocava com propostas, mas essa pessoa tinha um objetivo claro de não apenas ser vista, mas ser respeitada. O caminho estava repleto de obstáculos. Algumas portas se fecharam, outras se abriram, mas a luta valia a pena. Finalmente, as conquistas começaram a se acumular. Reconhecimento, prêmios, elogios. O murmurinho do mercado começou a falar sobre essa pessoa. Olha como ela se levantou, veja o que ela conquistou. Isso não era apenas sobre vencer, mas sobre mostrar que a superação é possível. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Enquanto o mundo aplaudia as vitórias, o passado ainda espreitava nas sombras. O antigo chefe, aquele que havia rido ao demiti-la, estava acompanhando tudo. Ele não passou incólume por essa transformação. Sua empresa enfrentava dificuldades e, aos poucos, a ideia de buscar ajuda começou a brotar. E assim, o encontro inevitável se aproximava. A tensão aumentava. A pessoa que um dia foi descartada agora brilhava. O desenrolar da história se tornava mais intrigante. O que aconteceria quando o antigo chefe se deparasse com a nova realidade? O perdão e a superação seriam essenciais neste novo capítulo. A jornada ainda não tinha terminado. A batalha estava apenas começando. Quem passa por isso sabe que o verdadeiro crescimento muitas vezes começa com a dor e segue em direção à luz. E, no fundo, todos esperam que a luta realmente valha a pena. A ideia estava lá, pulsando dentro dela, como um sonho esperando para se tornar realidade. Era algo inovador, revolucionário. A proposta era clara e poderia transformar o mercado, simplificar processos. Mas, no fundo, a dúvida surgia como uma sombra. Será que tinha coragem? Será que valeria a pena? Muitas vezes, quem passa por isso hesita, teme o desconhecido.
O entusiasmo e o medo dançavam juntos. A adrenalina subia ao pensar no que poderia conquistar. Mas e se tudo desse errado? E se, mais uma vez, fosse humilhada? As vozes internas a atormentavam, sussurrando que a falha era uma possibilidade muito real. Acompanhava a rotina diária, observando como as pessoas se esforçavam para lidar com questões que poderiam ser resolvidas de forma muito mais simples. Essa pessoa percebeu que a frustração estava presente em cada canto, e a ideia parecia brilhar ainda mais intensa. Essa ideia pode mudar tudo, pensou, mordendo os lábios nervosamente. Durante as noites insones, esboçou planos. As páginas do caderno eram preenchidas por anotações frenéticas, cada palavra um passo em direção ao desconhecido. Mas a conta estava se acumulando. O medo do fracasso começava a se misturar ao entusiasmo. E se não houvesse dinheiro suficiente? E se os investidores não acreditassem nela? O que aconteceria se tudo desmoronasse? Mas uma coisa era certa. O desejo de provar a si mesma, de mudar a narrativa, era maior que o medo. Esse impulso a levava a sonhar, a criar um protótipo, a buscar feedback. Cada passo era um desafio, um teste de resistência. A cada pequeno êxito, uma onda de confiança surgia. Naqueles momentos de vitória, ela sentia que estava mais perto de realizar o impossível. Mas o conflito interno persistia. O riso do chefe ecoava em sua mente. O desprezo que sentiu ao ser dispensada ainda estava fresco. E se isso acontecesse novamente? Um dia, ao expor sua ideia para uma plateia, a energia na sala era palpável. Olhares curiosos e sorrisos encorajadores a rodeavam. E se tudo isso realmente acontecer? A esperança surgia como um raio de sol em meio a nuvens densas. E então, naquele instante, ela decidiu. Os riscos eram altos, mas a recompensa poderia ser maior. Se tudo desse certo, seria uma vitória não só para ela, mas para todos que um dia se sentiram como ela. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. A adrenalina pulsava nas veias de alguém que, 3 anos atrás, ouviu a risada escarnecedora de um chefe que o demitiu. Agora, essa mesma pessoa se via à frente de um novo negócio. O sonho estava se tornando realidade, mas a jornada estava longe de ser um mar de rosas. A inauguração foi um sucesso estrondoso. As pessoas sorriam, celebrando cada conquista. Mas assim que as luzes da festa se apagaram, a realidade se impôs. Desafios operacionais surgiram a cada esquina. Fornecedores atrasados, imprevistos com funcionários, e uma demanda mais alta do que o esperado. Essa pessoa nunca imaginou que os dias de alegria poderiam ser acompanhados por tanto estresse. A euforia de ter um negócio próprio rapidamente se misturou a um turbilhão de preocupações. A pressão pesava. Contudo, em meio ao caos, havia um fio de esperança. Cada pequena vitória, cada cliente satisfeito, reacendia a paixão que havia levado essa pessoa a dar o salto de fé. Uma mistura de dúvidas e certezas a acompanhava. Será que conseguiria? Será que esse era o caminho certo? No fundo do coração, uma chama acesa pela superação iluminava a escuridão. Essa pessoa sabia que o passado não poderia ser apagado, mas cada riso cruel do chefe parecia agora uma fonte de motivação. O que antes era dor, agora se tornava combustível para seguir em frente. Durante as noites longas, com a mente cheia de ideias e o corpo exausto, essa pessoa recordava momentos difíceis. O desejo de se vingar se transformou em algo mais profundo, o desejo de perdão. Perdoar aquele que um dia a derrubou. Afinal, a vida não era sobre revanches, mas sobre crescimento. Com o passar dos meses, os desafios começaram a parecer mais gerenciáveis. A ansiedade cedeu espaço para uma confiança crescente. Agora, mais do que apenas um negócio, era um legado em construção. A cada dia, essa pessoa se aproximava mais do sonho original, mas com a certeza de que a jornada nunca seria fácil. E então, em uma manhã ensolarada, enquanto revisava os relatórios financeiros, o telefone tocou. Uma voz familiar, carregada de hesitação, surgiu do outro lado da linha. Era o chefe, e a mensagem era clara, e ele implorava por ajuda. O passado estava prestes a se reencontrar com o presente. E os fios do destino começavam a se entrelaçar de forma inesperada. O que essa pessoa escolheria fazer? As perguntas ecoavam.
O que você faria no lugar dela? O crescimento é uma faca de dois gumes. Alguém, em meio à rotina acelerada do mundo corporativo, observava sua empresa se expandindo como nunca antes. E a sensação de ver o negócio prosperar era inebriante. Clientes surgiam, contratos eram fechados e a equipe crescia em ritmo frenético. Aquela era a realização de um sonho acalentado por anos. A alegria pulsava como uma corrente elétrica, mas logo, a alegria deu lugar à ansiedade. Gerenciar essa rápida expansão tornou-se um desafio colossal. O telefone não parava de tocar, e as reuniões se acumulavam. Cada dia parecia uma corrida contra o tempo. Essa pessoa começou a perceber que o crescimento desenfreado trazia uma sobrecarga inesperada. Problemas que antes eram simples agora se tornavam um labirinto, e a pressão aumentava. As noites de sono se tornaram raras, e a sensação de estar sempre um passo atrás era palpável. Em meio a esse turbilhão, um pensamento persistente ecoava: e se tudo isso desmoronar? A euforia inicial se misturava a um medo profundo. Porque o que é uma vitória se ela vem acompanhada de tantas dúvidas? Essa pessoa, no silêncio da noite, questionava suas decisões. A imagem do chefe que um dia riu durante a demissão era como um fantasma que pairava sobre a mente. Como um ciclo, a história parecia se repetir, agora em um novo formato. O crescimento, que deveria ser motivo de celebração, se tornava um fardo. E, nos momentos mais sombrios, alguém percebia uma luz. Era a lembrança de que perdoar a si mesmo e superar os desafios é essencial. Aquela luta interna refletia um aprendizado profundo: a resiliência não se trata apenas de triunfar, mas de aprender com as quedas. Com cada nova crise, essa pessoa se tornava mais forte. Cada erro se transformava em uma lição, cada desafio em uma oportunidade. E, enquanto a pressão aumentava, a determinação também crescia. Um novo plano começou a surgir. Essa experiência, por mais difícil que fosse, moldava um futuro promissor. Mas, no fundo, uma pergunta ficava: seria possível reencontrar aquele que um dia riu da dor e da luta? O destino frequentemente dá voltas inesperadas. E as águas do tempo podem atravessar os mais imprevistos desafios. O que acontecerá quando os papéis se inverterem? Uma história de superação e perdão estava apenas começando. E a pessoa que um dia se sentiu derrotada logo descobriria que, às vezes, o maior triunfo reside na capacidade de recomeçar. O próximo capítulo promete ser eletrizante. A vida pode mudar em um piscar de olhos. Uma série de decisões erradas. Um investimento que não deu certo. E, de repente, tudo desmorona. Essa pessoa sentou-se à mesa, olhando para os números que pululavam na tela do computador. As contas se acumulavam como sombras em um dia nublado. O coração acelerava, e a respiração se tornava cada vez mais difícil. A crise financeira não era apenas uma possibilidade, era uma realidade aterradora. Palavras como a falência e o fechamento ecoavam em sua mente, criando um turbilhão de desespero. O telefone não tocava, e os clientes, antes fiéis, estavam desaparecendo. Por que isso estava acontecendo? Uma sensação de impotência invadia cada canto da sua mente. Sentia-se preso em um labirinto sem saída. A pressão aumentava, e a angústia tomava conta. Ao olhar pela janela, observava a vida passando, enquanto a sua parecia estagnar. O sonho que havia construído com tanto esforço estava prestes a desmoronar. O peso nas costas era insuportável. Podia sentir o frio na barriga e o gosto amargo do medo na boca. Muitos não entendem o que é enfrentar uma crise. A solidão se torna uma companheira indesejada. A gente quer lutar, mas o caminho fica difícil de enxergar. Cada dia que passava trazia novas preocupações. Um pedido de demissão, uma falta de pagamento. Momentos em que tudo parecia perdido. Mas essa pessoa ainda tinha um fogo dentro de si. Um sopro de esperança. Era a hora de agir. A cada passo, a cada decisão, mesmo nas pequenas coisas, essa pessoa buscava uma saída. Reuniões com parceiros, ligações para fornecedores, tentativas de renegociar dívidas. As noites eram longas, cheias de insônia e ansiedade, mas a determinação de reverter a situação crescia. A vida ensina lições valiosas, e, em meio ao desespero, algo inesperado começou a surgir: a resiliência.
Às vezes, é preciso passar por momentos sombrios para entender a importância de cada pequena vitória. O perdão tornava-se uma ideia poderosa. Perdoar a si mesmo pelas falhas. Perdoar aqueles que não acreditaram quando tudo parecia perdido. Mas será que essa pessoa conseguiria superar tudo isso? Será que conseguiria se reerguer das cinzas? A resposta estava mais perto do que se imagina, mas o caminho ainda não estava claro. Tudo poderia mudar em um dia, em um minuto. E a jornada estava apenas começando. A sala estava escura, as luzes tremulavam, e o silêncio era ensurdecedor. Essa pessoa olhou para o horizonte, questionando se conseguiria dar a volta por cima. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico, mas a lembrança ainda queimava. O riso do chefe ecoava em sua mente. Ser demitido com escárnio foi uma dor profunda, mas agora, a vida exigia mais. Em meio à crise, cada dia era uma batalha. Muitos não entendem a pressão que vem de dentro e de fora. De um lado, as dívidas acumuladas, do outro, a necessidade de inovar. Essa pessoa precisava de soluções criativas, e urgentemente. Os investidores não apareciam. As promessas de que tudo ficaria bem pareciam um eco distante. O tempo estava se esgotando. As noites eram longas e repletas de incertezas. Cada ideia que surgia parecia pequena demais. O telefone não tocava. A mesa, antes abarrotada de projetos, agora era um espaço vazio, cheio de frustrações. O coração acelerava a cada mensagem lida, a cada e-mail enviado. Havia uma tensão palpável no ar, um peso que parecia sufocar. Então, em meio ao caos, a esperança se fez presente. Uma ideia brilhante surgiu. Mas era ousada. Poderia ser a solução que faltava. Essa pessoa decidiu arriscar, mesmo sem garantias. O que tinha a perder? O que parecia uma jornada solitária começou a ganhar vida. Uma conversa inesperada com um desconhecido em um café mudou tudo. Você não faz ideia do que posso trazer, disse o homem, olhos brilhando de entusiasmo. Essa pessoa mal conseguia acreditar. O que inicialmente parecia um devaneio, uma conversa banal, agora parecia se desdobrar em possibilidades. Os dois se uniram, e o destino começou a traçar novos caminhos. A ideia começou a tomar forma, e a confiança cresceu. O telefone voltou a tocar. As reuniões se tornaram mais frequentes. A pressão ainda existia, mas agora estava acompanhada de um sopro de esperança. O que antes parecia distante, agora estava ao alcance das mãos. Mas a pergunta que ecoava era se tudo isso era real. Essa pessoa não podia esquecer o passado, mas precisava olhar para o futuro. A proposta de parceria estava ali, pulsando, e a urgência da situação tornava a decisão ainda mais intensa. Era um divisor de águas. E no fundo, uma pergunta persistia: será que o perdão seria a chave para o sucesso? A vida poderia ser cheia de reviravoltas, e a solução, quem diria, poderia estar mais perto do que se imagina. O telefone tocou. Era o investidor. O coração disparou. Essa pessoa havia trabalhado sem descanso, reconstruindo o que foi desmoronado. As noites em claro, as incertezas, tudo parecia ter chegado a um clímax. A proposta, finalmente, estava nas mãos. A conversa começou leve, mas logo se tornou um mergulho profundo em expectativas e promessas. Eu acredito na sua visão. Essas palavras ecoavam na mente. Era um voto de confiança. O alívio tomado por essa pessoa era palpável, mas junto a ele, uma onda de responsabilidade. Não era apenas uma ideia agora. Era um compromisso. Era o futuro. E a pressão pesava como um manto. Você precisa entregar resultados. O investidor continuou, sem perceber que cada palavra gerava eco. Essa pessoa sabia que não haveria espaço para erros. As expectativas estavam nas alturas, e com elas, uma nova pressão. O sucesso não era mais uma opção ou era uma obrigação. O que poderia dar errado? A mente começava a girar, lembrando dos desafios enfrentados, das lágrimas derramadas, e do riso cínico que um dia soou na sala do chefe. Mas agora, essa pessoa estava no controle. O tempo havia curado feridas, e o perdão havia sido encontrado. Seria possível um reencontro com aquele chefe?
Uma parte do coração ainda carregava o peso da demissão, mas outra parte pulsava com a força da superação. Essa jornada não era apenas sobre negócios. Era sobre resiliência. E assim, entre sonhos e prazos, a confiança foi restaurada. Um novo capítulo começava a ser escrito. A ideia que antes parecia frágil agora estava se moldando em algo tangível. Algo impactante. Quem passa por isso sabe o quão importante é ver um sonho ganhar forma. Essa pessoa sentiu isso. O medo e a excitação dançavam juntos no peito. Agora, eu faço as regras. O sussurro de autoconfiança ecoou enquanto a visão se tornava realidade. Mas o caminho ainda estava repleto de desafios. Cada passo seria um teste. E, antes que pudesse respirar aliviada, uma nova pergunta surgia. E se o passado voltasse para assombrar? O pensamento cortou o ar. Como ficaria o reencontro com o chefe? Será que, um dia, ele entenderia o impacto de suas ações? Essa pessoa não sabia, mas uma coisa era certa. O perdão e a superação haviam se tornado as chaves para um futuro brilhante. E, no horizonte, a sombra de um antigo antagonista ainda esperava. O sucesso pode ser uma faca de dois gumes. A alegria de ver o sonho realizado era inegável. Os números falavam por si. O negócio florescia, atraindo atenção. Cada novo projeto superava o anterior, cada cliente satisfeito era um triunfo. Mas, para aquela pessoa, o brilho da conquista carregava um peso. A pressão aumentava. Era preciso manter a qualidade, garantir que a essência não se perdesse na corrida pelo crescimento. Os desafios surgiam todos os dias. A concorrência, voraz, não descansava, sempre havia alguém disposto a desbravar novos caminhos. Como manter a originalidade, alguém se perguntava. A equipe estava motivada, mas havia a constante sombra do medo do fracasso. O orgulho pelo que haviam construído se entrelaçava com a ansiedade de não saber se poderiam sustentar aquilo. E se tudo desmoronar, pensava. O sucesso poderia, de repente, se transformar em um pesadelo. Cada decisão se tornava crítica. Cada reunião, um divisor de águas. Havia noites em que essa pessoa não conseguia dormir, o pensamento girando como uma roda gigante descontrolada. O que fazer para ir além? A linha entre o crescimento e a queda era tênue, quase invisível. A equipe confiava nessa pessoa. Havia um vínculo, uma conexão. Juntos, haviam superado tantas adversidades. Mas agora, a responsabilidade parecia pesada demais. Ela olhava em volta e via o reflexo de si mesma em cada rosto. As expectativas eram altas. O que aconteceria se falhassem? Seria possível continuar crescendo e, ao mesmo tempo, preservar a essência da empresa? E foi nesse momento que a dúvida se transformou em um ímpeto renovado. Eu não posso deixar isso acabar, decidiu. Surpreendentemente, aquela pessoa sentiu uma faísca de esperança. Se o perdão e a superação haviam moldado seu caminho até ali, talvez fosse hora de relembrar que a jornada ainda estava em andamento. O sucesso não era apenas um destino, era uma história em constante evolução. E, ao olhar para o futuro, um novo desafio se formava no horizonte. Como equilibrar os novos projetos mantendo a qualidade? Quem já passou por isso sabe que o verdadeiro teste não é a vitória, mas a capacidade de se reinventar. O que essa pessoa não sabia era que um encontro inesperado poderia mudar tudo mais uma vez. Porque o passado, tão próximo, ainda guardava segredos a serem revelados. E, em um momento, tudo poderia girar novamente. Uma proposta inesperada pode mudar tudo. Essa pessoa estava em um momento de transição, refletindo sobre sua jornada. O telefone tocou. O coração disparou. Era uma oferta para comprar sua empresa. Aquela construção de sonhos, noites sem dormir, lágrimas e risadas. Um projeto que parecia inabalável. Mas agora, diante da proposta, surgiram dúvidas. Vender ou não vender? A mente estava confusa. Lembranças de dias difíceis voltaram. Os olhares de descrença, as risadas do passado. O chefe que a demitiu, rindo das suas esperanças, pareciam ecoar. Mas e se essa fosse a chance de transformar tudo? O que aconteceria se esses momentos de dor pudessem ser deixados para trás?
Havia algo tentador na ideia de seguir em frente. A proposta era generosa. Poderia abrir novas portas, novos horizontes. Mas a pergunta persistia: estaria pronta para deixar tudo para trás? Os rostos dos colaboradores, os desafios enfrentados juntos, as superações. A empresa era mais do que números. Era uma extensão de sua alma. A cada hora, a ansiedade aumentava. O tempo parecia se arrastar. A decisão não era apenas sobre dinheiro, mas sobre o que significava para ela e para todos os que a rodeavam. O medo de errar a paralisava. Mãos trêmulas, pensamentos ansiosos. O futuro da empresa e de todos dependia dela. Então, em meio à confusão, uma luz surgiu. Perdão e superação eram essenciais. Essa jornada não era apenas sobre o chefe que riu, mas sobre o que ela havia conquistado. Cada passo, cada erro, cada vitória moldou sua trajetória. Ela percebeu que essa proposta poderia ser um novo começo, uma oportunidade de crescimento, não só para si, mas para todos que acreditaram nela. O relógio não parava. Era hora de decidir. Mudar de direção ou manter o curso. O peso da responsabilidade era imenso. Mas, no fundo, essa pessoa sabia que o verdadeiro valor estava em como ela lida com seu passado. Poderia deixar as mágoas para trás e abraçar o futuro. Como a história dela se desenrolaria? O que escolheria? Essa decisão definiria seu próximo capítulo. O que você faria no lugar dela? Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? A vida tem um jeito curioso de fechar ciclos. Hoje, essa pessoa está prestes a fazer um movimento que mudará tudo. A decisão de vender sua empresa para um grande grupo não vem fácil. À medida que assina os papéis, uma onda de emoções a envolve. É como se o passado, com seus altos e baixos, estivesse passando em um filme diante de seus olhos. Os anos de luta, sacrifícios, noites sem dormir e uma paixão inabalável por aquele projeto se misturam a uma sensação de perda. Muita coisa foi conquistada, mas o que se deixa para trás? Essa pessoa olha pela janela do escritório, agora vazio, e sente um aperto no coração. Ali, entre as paredes que testemunharam risos e lágrimas, cada canto traz uma lembrança. Mas então, a realização a invade. Aquele sonho, que começou pequeno, agora se transforma em uma oportunidade monumental. Esse passo não é apenas uma venda, é um novo começo. Essa pessoa percebe que, apesar da dor, existe uma satisfação profunda em saber que o legado será preservado e ampliado. A empresa, que era uma extensão de sua alma, agora está pronta para voar ainda mais alto. O eco de risadas de colegas, as conversas no café, tudo isso se mistura em sua mente. Não é fácil despedir-se, mas é necessário. O ciclo se encerra, como um livro que chega ao seu último capítulo. E enquanto essa pessoa se afasta da antiga mesa, uma sensação de saudade toma conta. Saudade do que foi, mas também do que está por vir. Com um sorriso melancólico, ela dá um último olhar para trás, sabendo que tudo que viveu a trouxe até aqui. O telefone toca. É uma mensagem inesperada. O chefe que a demitiu, anos atrás, está em dificuldade. Ele implora por uma ajuda. A ironia do destino não passa despercebida. O peso dessa reviravolta é palpável. O que fazer agora? A vida traz à tona questões complexas sobre perdão e superação. Será que é hora de deixar as mágoas para trás? Essa pessoa respira fundo. O futuro é incerto, mas a certeza de que a história não termina aqui é inabalável. O próximo ato está por vir, e ele promete ser explosivo. Quem diria que um ciclo se encerraria em um momento de dor, mas abriria portas para novas possibilidades? Agora, a escolha é crucial. Perdoar ou seguir em frente? A resposta está se aproximando. A porta se abriu lentamente, e o som familiar dos passos ecoou pelo corredor. Essa pessoa olhou para cima, seu coração disparou. O rosto que ela conhecia tão bem, mas havia decidido deixar para trás, agora estava diante dela. O antigo chefe, que um dia riu enquanto a demitia, estava de volta. A sala estava cheia de funcionários, mas tudo o que ela conseguia ouvir era o próprio pulsar do seu coração e as lembranças daquela tarde fatídica. O sorriso dele, arrogante e cheio de desprezo, ainda estava gravado em sua mente. Agora, no entanto, havia uma mudança no ar.
Ele não estava mais no controle. O poder havia mudado de mãos. E, no entanto, a surpresa e a desconfiança a consumiam. Precisamos conversar, disse ele, com um sorriso nervoso, que parecia uma sombra do que um dia fora. Essa pessoa hesitou. Vingança? Era um sentimento tentador. Todos os momentos difíceis, as noites sem dormir, a angústia que sentiu durante aqueles anos. Mas, ao mesmo tempo, havia um vazio dentro dela. Era mesmo isso que ela queria? Ou afinal, havia algo mais? A tensão na sala crescia, e a curiosidade dos colegas se tornava quase palpável. Ele se aproximou, e os olhares se cruzaram. Aquele homem, que um dia a humilhou, agora implorava por uma segunda chance. Ele começou a falar sobre a nova direção da empresa, sobre o quanto ele reconhecia seus erros. As palavras soavam sinceras, mas a desconfiança permanecia. A lembrança das risadas que ecoaram em seus ouvidos durante sua demissão ainda queimava como uma ferida aberta. Era um momento de reconciliação ou apenas mais uma jogada? Muitas pessoas, em situações semelhantes, se perguntam: vale a pena perdoar? O passado retorna inesperadamente, trazendo à tona emoções que pensávamos ter superado. O que realmente importa? O desejo de vingança ou a liberdade que vem com o perdão? Essa pessoa olhou pela janela, contemplando a vista da cidade. O sol estava se pondo, e aquele momento parecia um divisor de águas. Havia uma escolha a fazer. O poder do perdão podia ser liberador, mas o orgulho gritava. Havia uma batalha interna entre o que desejava e o que sabia ser certo. Com um suspiro profundo, ela se virou para ele. O que diria? Seria capaz de superar os ressentimentos? A resposta estava à beira dos lábios, prestes a ser revelada. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. E a verdade estava prestes a emergir. A sala estava em silêncio. O ar pesado, carregado de tensão. Alguém, que antes se via no auge do sucesso, agora olhava para o homem que um dia o desprezou, rindo, quando anunciou sua demissão. O chefe, com o semblante abatido, implora por uma segunda chance. Ouvindo suas palavras, um turbilhão de emoções vinha à tona. Como alguém que foi tratado com desdém poderia agora estar na posição de implorar? O coração balançava entre a raiva e a empatia. O passado pesava. Os meses de luta, as noites sem dormir, a estratégia meticulosamente planejada para reerguer-se. E agora, depois de 3 anos de conquistas e crescimento, ali estava ele, o ex-chefe, em sua frente. A mesa que antes simbolizava autoridade, agora parecia um campo de batalha de emoções. O homem que outrora tinha poder sobre sua vida agora parecia vulnerável, nu de orgulho. Por favor, me dê uma chance, dizia o chefe, a voz trêmula. Mas era difícil ignorar as lembranças. Aquela risada, o desprezo nas palavras, a sensação de impotência. Como poderia alguém que um dia se elevou humilhando-o, agora se apresentar como um igual? Ele se perguntava se o perdão realmente era possível. Seria justo esquecer? A raiva ainda pulsava, como um eco distante de um tempo não tão longínquo. E se ele deixasse a mágoa de lado? O que significaria realmente perdoar? A pergunta pairava no ar. Alguém já se viu nesse limbo? Entre o desejo de vingança e a busca por paz? O momento tornou-se uma batalha interna. O que era mais importante, o orgulho ou a compaixão? As paredes da sala pareciam se fechar enquanto esses pensamentos giravam. Uma luz surgiu nas sombras da dúvida. Perdoar não significava esquecer. Seria um ato de força, um passo em direção à superação. O ex-chefe não era mais o homem poderoso, mas sim alguém que reconhecia seus erros. Alguém que, mesmo errando, poderia ter um espaço na nova história que estava sendo escrita. Então, em meio ao silêncio que envolvia os dois, uma resposta começou a se formar. O que é perdão, afinal? Um favor? Uma nova chance? Ou seria, talvez, um caminho para libertar-se das correntes do passado? A decisão estava próxima. E com ela, um novo futuro poderia nascer. Naquela sala, 2 mundos se encontraram. O velho e o novo, a dor e a chance. E, como um eco, a pergunta ressoava: você conseguiria perdoar, ou a mágoa ainda seria mais forte? A vida tem um jeito peculiar de nos ensinar lições.
Quando essa pessoa foi demitida, rindo, pela figura que um dia foi seu chefe, a dor foi intensa. A sensação de impotência, a humilhação. Mas o tempo, esse mestre implacável, traz clareza. Agora, 3 anos depois, olhando para o passado, é possível enxergar o que antes parecia apenas um pesadelo. A raiva consumia essa pessoa. E a cada dia, sentia mais a necessidade de justiça. Como alguém poderia agir daquela maneira? Mas, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Em momentos de reflexão, percebeu que guardar rancor só o estava prendendo a um ciclo vicioso. Foi nesse instante que surgiu a ideia do perdão. Esse conceito, tão complexo e poderoso, começou a fazer sentido. Perdoar não significa esquecer. Não significa que a dor desaparece magicamente. Significa libertar-se, abrir espaço para algo novo. Essa pessoa compreendeu que, ao perdoar, estava se permitindo crescer. Estava rompendo as correntes que o amarravam ao passado. E assim, em meio à confusão interna, surgiu uma centelha de compaixão. Compaixão não só por si, mas até mesmo por aquele que um dia foi seu opressor. Quem passa por situações difíceis muitas vezes se esquece que todos somos humanos. Todos cometemos erros, agimos por impulso, deixamos de lado a empatia em momentos de estresse. Essa pessoa lembrou que, à sua maneira, seu ex-chefe também lutava suas batalhas. Essa é a beleza da vida, e ver além da dor e reconhecer a fragilidade do outro. E assim, enquanto refletia sobre tudo o que havia enfrentado, um sopro de esperança surgiu. Perdão e superação andam juntos, e nessa jornada, a verdadeira liberdade é encontrada. Essa pessoa aprendeu a olhar para o futuro com novos olhos. O que antes era um peso, agora se tornava um ensinamento. Mas a vida é cheia de reviravoltas. E a história não acaba aqui. Em um mundo onde as relações se transformam e o inesperado está sempre à espreita, o que acontecerá quando os caminhos se cruzarem novamente? O que essa pessoa fará quando, finalmente, se deparar com aquele que um dia riu de sua desgraça? A resposta pode mudar tudo. A sala estava silenciosa, exceto pelo som de um coração batendo acelerado. Essa pessoa olhava para o chefe, a figura que havia causado tanta dor. A decisão estava tomada. Uma segunda chance. Mas como era possível? O medo de ser ferido novamente dominava seus pensamentos. Era um risco imenso. Hoje é o dia, pensou, mas a voz interna sussurrava dúvidas. E se ele rir de você de novo? E se tudo acabar em mais uma demissão? A vulnerabilidade pressionava como uma pedra no peito. Lembranças daquela demissão abrupta surgiam com força, como um filme que não se pode parar de assistir. A risada daquele chefe ainda ecoava em sua mente. Mas algo dentro dela ressoava mais forte: vá coragem. Muitos evitariam essa conversa. A maioria fugiria. Mas essa pessoa não era a maioria. A esperança brilhava, mesmo que tremulante. Era um fio de luz em meio à escuridão da desconfiança. O que era reconstruir, se não um ato de coragem? Aquela ideia esfriava seus medos, trazendo à tona o desejo de reescrever a história. Ela respirou fundo e se aproximou. A sala, antes tão opressiva, agora parecia cheia de possibilidades. O cheiro do café fresco, o som distante de conversas, tudo parecia um pano de fundo para um novo começo. As mãos tremiam, mas o olhar era firme. Vamos conversar, declarou, a voz saindo mais forte do que esperava. O chefe olhou surpreso, a expressão de incredulidade em seu rosto. Ele não esperava por isso. As palavras estavam prestes a fluir, uma ponte entre passado e futuro. Mas e se a ponte desmoronasse? E se essa conversa apenas reabrisse feridas? O coração pulsava, e os minutos se arrastavam, cada um deles pesando como anos. Mas a esperança também trazia um resquício de determinação. Essa pessoa sabia que, sem perdão, o passado continuaria a assombrar. Precisava liberar o peso que carregava, mesmo que isso significasse se expor novamente à dor. E se essa fosse a última oportunidade de curar uma ferida antiga? Algo dentro dela sussurrava: vale a pena tentar. E assim, entre o tremor da incerteza e o calor da esperança, a conversa começou. Cada palavra trocada era uma jogada no tabuleiro do destino. Mas a pergunta permanecia no ar: seria possível restaurar uma relação tão danificada?
A resposta estava prestes a ser revelada, e com ela, um capítulo inteiramente novo. A coragem de recomeçar pulsava, e a história ainda não tinha acabado. A pergunta mais importante ecoava: o perdão é realmente possível? A porta se abre, e o ambiente que antes parecia tão acolhedor agora carrega um peso insuportável. Alguém entra, nervoso. Esse alguém é o chefe que um dia demitiu você, rindo, como se estivesse se divertindo. O tempo passou, e a ironia do destino traz de volta aquele que um dia estava no comando. Agora, ele é apenas mais uma peça nesse tabuleiro corporativo, perdido no meio de uma nova equipe. Um clima de expectativa paira no ar. Os olhares se encontram, mas as palavras não são ditas. A nova equipe observa cada movimento dele, cada hesitação. Ele tenta parecer confiante, mas quem passa por isso sabe que a insegurança é uma sombra que não se dissipa facilmente. As risadas que costumavam ecoar nas reuniões agora são substituídas por um silêncio constrangedor. Alguém se lembra da cena do passado, e é impossível não notar a ironia presente. Como aqueles que riam do fracasso se tornam agora vulneráveis, expostos ao julgamento alheio. Ele tenta se encaixar, mas cada tentativa é uma luta. As piadas sobre o novo ambiente, que deveriam fluir como sempre, agora parecem forçadas. A equipe observa, reticente. Ela se pergunta se ele realmente mudou, ou se o riso dele ainda esconde um veneno amargo. O nervosismo é palpável. Ele vê os jovens talentos se destacando, e a comparação é cruel. A pressão para se adaptar é intensa, e o relógio parece passar mais devagar. Muitos já sentiram isso, e a ansiedade de um novo começo. Lidar com um novo grupo, novos desafios. O que era familiar se torna desconhecido, e a necessidade de se provar é urgente. Ele respira fundo. O passado pesa, mas é um novo capítulo. Essa pessoa está determinada a mostrar que aprendeu. Mas a história não termina aqui. O que acontece quando as barreiras começam a cair? Quando o perdão se torna uma possibilidade? A jornada de superação ainda está no horizonte. Ele se depara com as memórias de sua própria trajetória, a demissão, a luta para reerguer-se. Uma ponte se forma entre o passado e o presente, mas será que há espaço para a reconciliação? A tensão aumenta. As interações ficam mais fluidas, mas a dúvida ainda paira. O futuro é incerto, e a única certeza é que a vida não se apaga. A história deles não terminou. Esse reencontro poderá trazer não só o peso do passado, mas também a chance de um novo começo. O que será que acontecerá a seguir? Em um mundo onde rivalidades costumam ser o normativo, duas pessoas se encontravam em um cenário inesperado. Após anos de conflitos, demissões e risadas amargas, o destino as unia novamente. Desta vez, não como inimigos, mas como aliados. A atmosfera que antes cheirava a competição agora se preenchia com o cheiro de renovação. Essa pessoa, que outrora havia sido demitida com desdém, agora ocupava uma posição de liderança. O passado pesava como uma âncora, mas havia um novo propósito no ar. Ambos estavam juntos, trabalhando lado a lado para transformar a empresa em um espaço de colaboração e crescimento. As reuniões, que antes eram tensas e carregadas de ressentimento, agora eram repletas de ideias vibrantes e risadas sinceras. Olhe, conseguimos fazer isso! Essa pessoa exclamava, enquanto um projeto, que antes parecia impossível, tomava forma. O chefe, que um dia parecia untar as mãos com o óleo da ironia, agora se via envolvido na mesma energia contagiante. Juntos, eles estavam desafiando as expectativas, soltando suas amarras emocionais e permitindo que a criatividade florescesse. Mas os fantasmas do passado ainda assombravam. Quando um desentendimento surgia, o peso das palavras proferidas anos atrás fazia ecoar na sala. Ambos sentiam a tensão. Havia momentos em que o riso se tornava nervoso e as conversas se tornavam longas pausas. Era preciso enfrentar o passado. No entanto, a determinação de avançar era mais forte. Vamos deixar isso para trás? Alguém finalmente questionou, com uma voz que misturava insegurança e esperança. O tempo parecia parar. Olhares se cruzaram. Era o momento decisivo. Sim, vamos fazer isso. A aceitação vinha acompanhada de um sorriso genuíno. E assim, eles decidiram. As semanas seguintes foram um marco. O ambiente se transformou.
A união gerava resultados. Juntos, eles conquistaram novos clientes e expandiram os horizontes da empresa. A alegria nas pequenas vitórias preenchia os corredores. Era um testemunho de que, mesmo com um passado turbulento, a superação era possível. As palavras de incentivo ecoavam: "A união faz a força." Essa mensagem ressoava como um mantra, impulsionando todos ao redor. Eles haviam aprendido que perdão e superação não eram apenas palavras, mas sim princípios vitais para a construção de um futuro sólido. No fim, cada risada e cada vitória se tornavam um passo em direção à cura. E assim, a história continuava. O que mais poderia acontecer com essa parceria inusitada? O que mais o futuro reservava para essas duas almas que haviam decidido se unir, deixando o passado para trás? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. O sucesso de uma empresa pode ser como uma chama, ardendo intensamente após um período de escuridão. Após a reviravolta impressionante, essa pessoa observava sua equipe vibrante, cada um contribuindo para o crescimento e a transformação. Sorrisos se tornaram comuns. A alegria no ar era palpável. Mas, apesar da felicidade, desafios continuavam surgindo, como nuvens ameaçadoras em um céu azul. O mercado não perdoa. Novas tendências e concorrentes inesperados atacavam de todos os lados. O telefone não parava de tocar com notícias de mudanças e incertezas. Como vamos lidar com isso? Muitos questionavam, o nervosismo se espalhando na equipe. Mas essa pessoa sabia que a união era a chave. O sucesso não era apenas fruto de suas decisões, mas um esforço coletivo. Durante aqueles momentos de tensão, lembranças do passado voltavam à mente. O riso do chefe na hora da demissão ainda ecoava. O que parecia ser o fim, agora se transformava em uma nova era. Percebia que o perdão era uma ponte para seguir em frente. Ele havia aprendido que a vida é um ciclo. Crescer muitas vezes exige enfrentar os próprios medos e as desilusões. As reuniões, antes tensas, agora eram repletas de ideias inovadoras. A energia positiva contagiante empurrava todos para a frente. Essa pessoa sabia que a confiança era fundamental, cada membro da equipe precisava acreditar no papel que desempenhava. Desafios se tornaram oportunidades e a respeito mútuo floresceu. Mas, em meio à euforia, uma pergunta pairava no ar: estamos realmente preparados para o que vem pela frente? Os meses passaram e o mercado continuava a oscilar, mas a determinação da equipe era inabalável. Cada desafio era superado com gratidão. As vitórias pequenas eram celebradas. E então, na noite de um grande evento, quando a equipe se reuniu para comemorar mais um marco, um momento profundo surgiu. Essa pessoa olhou ao redor e percebeu que aquelas conquistas eram mais do que números. Eram vidas transformadas. Eram histórias de superação. Eu não teria conseguido sem vocês, essa pessoa declarou, a emoção transbordando. As lágrimas apareciam, mas, ao mesmo tempo, havia um brilho de esperança. Essa jornada de perdão e superação era apenas o começo. A história estava longe de terminar. O futuro prometia desafios novos, e todos sabiam que a batalha estava apenas começando. E enquanto a música envolvente preenchia o ar, uma nova ideia começou a germinar. Às vezes, o que parece um desafio pode ser a oportunidade mais gratificante de todas. O que mais poderia surgir daquela união inesperada? A história continuava, e o clímax ainda estava por vir. A vida é feita de ciclos. Às vezes, você está no auge, outras, enfrenta o abismo. Essa pessoa sabia disso muito bem. Olhando para trás, recordava os dias em que as risadas ecoavam no escritório. Momentos de camaradagem, projetos desafiadores e conquistas compartilhadas. Mas também havia os dias sombrios, quando a porta se abriu e o chefe, com um sorriso irônico, anunciou a demissão. Uma gargalhada que ecoava como um eco de desprezo. O vento parecia ter mudado rapidamente. O que era uma família de trabalho transformou-se em uma lembrança distante. Essa pessoa carregava o peso da decepção, mas ao mesmo tempo, uma chama interna se acendeu. Se antes estava sob a sombra, agora buscava a luz. A resiliência se tornou seu lema. A cada desafio, um passo em direção ao crescimento. 3 anos se passaram. Durante esse tempo, a jornada foi intensa.
Muitas noites em claro, aprendizados valiosos, e claro, um crescimento pessoal e profissional que nenhum chefe poderia ironizar. A gratidão se misturou ao desejo de superação. Cada passo, cada lágrima, cada vitória, tudo valia a pena. Finalmente, o momento chegou. O sonho de reconstruir, de fazer as coisas de forma diferente, tornou-se realidade. Aquela pessoa, agora uma empreendedora, estava prestes a tomar as rédeas de sua própria história. E como um roteiro cruel do destino, o antigo chefe, que um dia riu, estava agora de joelhos, implorando por uma chance, por um emprego, por um novo começo. O choque era palpável. Ali estavam os dois, lado a lado, mas em posições opostas. A ironia do destino nunca foi tão clara. O que era dor se transformou em poder. O que era riso se tornou um pedido de clemência. Essa pessoa lembrou-se de todas as lições aprendidas, de cada queda e de cada levante. Percebeu que a vida é um enredo cheio de reviravoltas. Nesse momento, a gratidão prevaleceu. A superação não era apenas sobre vencer, mas também sobre perdoar. O peso da raiva se dissipou, e a empatia começou a se formar. Afinal, todos têm suas batalhas. E a transformação é mais poderosa do que qualquer demissão. Porque, no final, é isso que realmente conta. Você já parou para pensar que cada passo que damos molda nosso futuro? A jornada é importante. O que você aprendeu com seus altos e baixos? A vida é cheia de lições, e algumas delas nos preparam para momentos que nunca imaginamos. A verdadeira conquista está em saber se levantar, perdoar e seguir em frente. O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. A sala estava cheia de risos e aplausos. Essa pessoa, que antes havia saído de uma empresa com o coração apertado, agora celebrava uma conquista inimaginável. O brilho nos olhos dela era contagiante. Enquanto todos brindavam ao sucesso, o passado parecia distante, como uma sombra que finalmente se dissipava. Ainda que a atmosfera estivesse leve, uma tensão sutil pairava no ar. O antigo chefe, que por tanto tempo foi um símbolo de dor e frustração, agora se encontrava ali, sorrindo e compartilhando histórias. Ele tinha se tornado um amigo, alguém que entendia o quanto ambos haviam mudado. Quem diria que estaríamos aqui? Ele disse, rindo. A ironia da vida não escapava a ninguém. Essa pessoa lembrou-se do dia em que havia sido demitida, quando a risada do chefe tinha soado como uma lâmina cortante. Mas, de alguma forma, tudo aquilo parecia ter um propósito. O tempo havia mostrado que a queda não era o fim, mas sim um novo começo. Ao longo desses anos, aprendi a importância do perdão, essa pessoa respondeu, com sinceridade estampada no rosto. O olhar do chefe se suavizou, como se ele estivesse ouvindo não apenas as palavras, mas também o coração que as acompanhava. A sensação de leveza era palpável, como se um peso antigo estivesse sendo levantado do peito de ambos. Muitos que passaram por situações semelhantes entenderiam essa dinâmica. Superar um passado doloroso não é apenas um ato de coragem, é uma escolha diária. O perdão havia se tornado a ponte que os unia. E ali, naquele ambiente de celebração, eles não eram apenas ex-colegas, mas aliados na jornada de vida. A conversa fluiu com espontaneidade. Eles compartilharam risos, experiências e, acima de tudo, o que haviam aprendido um com o outro. O passado, que antes parecia um labirinto, agora era um mapa de crescimento. Cada erro, cada desafio, se transformou em uma lição. Enquanto todos brindavam ao futuro, essa pessoa sentiu que a verdadeira vitória não estava apenas na aquisição da empresa, mas na construção de um novo relacionamento. Porque a verdadeira força reside na capacidade de perdoar e de recomeçar. A vida é cheia de reviravoltas, mas o que realmente importa é como usamos essas experiências para crescer. O perdão transforma vidas. E, assim, entre risos e brindes, a certeza se firmou e juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. O futuro estava cheio de possibilidades. Porque, afinal, a felicidade e a união começam quando deixamos o passado para trás. E quando se trata de reescrever nossa história, somos todos os autores.